Trabalho e energia, aula 2. Nesta aula a gente vai começar falando sobre o trabalho da força-peso. Então vamos lá, pessoal. O que a gente tem aqui? Um corpo de massa M. Neste exemplo, a massa do corpo é de 5 kg, o G, 10 newtons por quilograma, que a gente sempre adota esse valor. E o corpo ele vai cair em direção ao solo. Então alguém solta este corpo. E ele, na queda, desenvolve um deslocamento, ou apresenta um deslocamento de 20 metros, tá certo? Então, eu tenho a força-peso, que é a única força que atua puxando esse corpo para baixo. Então, a força resultante aqui é a própria força-peso. E a força atua no sentido do deslocamento, tá certo? Na mesma direção e sentido. Muito bem. Então, o trabalho da força-peso vai ser força vezes deslocamento. Peso vezes deslocamento, tá? Acontece que o peso é massa vezes campo gravitacional. Então, a gente já vai escrever aqui massa vezes campo gravitacional vezes H. Por que H? É muito comum nos livros chamar este deslocamento vertical de H, tá certo? Então, é a altura que o corpo caiu ou subiu, tá? Ele pode ser jogado para cima também. Então, é comum chamar esse ΔY de H. Muito bem. Então, eu tenho uma fórmula geral para o cálculo do trabalho da força-peso, que é mgh. Quem é H? É um deslocamento vertical. O que acontece? Que o trabalho da força-peso não depende da trajetória. A gente retoma essa discussão lá no conceito de energia cinética. Então, o trabalho da força-peso não depende da trajetória, depende apenas do desnível H, tá certo? Quem é o trabalho da força-peso aqui? A massa que é 5, o G que é 10, o deslocamento que é 20 e o trabalho é de 1000 joules. Esse trabalho é positivo? Por quê? Porque deslocamento e força estão na mesma direção e no mesmo sentido. Exemplo 2. Eu tenho uma força F que puxa este corpo para cima, mas peraí, a força F está para baixo. Pois é, mas tem uma polia, tá certo? Então, essa força, tá? Ela tem o mesmo módulo que essa outra força aqui, porque são forças laterais. Então, esta força vai provocar o quê? Uma força de tração aqui em cima, tá? Puxando esse corpo para cima. O corpo vai sofrer um deslocamento vertical, ΔY, com velocidade constante. Qual é a pergunta? Qual é o trabalho da força-peso e qual é o trabalho da força de tração? Então, a massa é 5 kg, o G é 10, o ΔY é 2. Diagrama de forças do corpo. Eu tenho a força-peso atuando para baixo, a força de tração atuando para cima. Pessoal, a força resultante é zero. Por que é zero? Porque a velocidade do corpo é constante. Então, sempre que eu tenho velocidade constante, eu tenho força resultante igual a zero. Quanto que vale o peso do corpo? A massa é 5, o G é 10. Então, esse cara aqui, ele vale 50 newtons. Se eu tenho 50 newtons para baixo e a força resultante é zero, quanto que eu tenho que ter para cima? 50 também. Qual a conclusão que eu chego disso? Que o módulo da força-peso é igual ao módulo da força de tração. Porque quando eu somo essas duas forças, eu tenho que achar zero. Então, eu tenho 50 para baixo, eu tenho que ter 50 para cima. Quando eu somo, vai ser 50 mais menos 50, que dá zero. Trabalho da força-peso, peso vezes ΔY, ou simplesmente mgh. A diferença é que a gente colocou esse menos. E por que esse menos, pessoal? Porque a força-peso aponta para baixo e o deslocamento aponta para cima. Então, peso e deslocamento têm sentidos opostos. Por esse motivo, o trabalho é negativo. Trabalho da força de tração vai ser força de tração vezes ΔY. Beleza? Bem, vai ser trabalho da força de tração 50 vezes 2. Por que 50? Porque o módulo do peso é igual ao módulo da força de tração e o peso tem 50 newtons. Trabalho da força de tração, 100 joules. Por que a força de tração faz um trabalho positivo? Porque o sentido da força de tração é o mesmo sentido que o deslocamento vertical Y. Beleza. Fiz uma pausa aqui, pessoal, voltando aqui para a gravação. Vamos em frente. O que a gente vai falar agora? Do trabalho realizado por uma força elástica, que é uma força de módulo variável, porque a gente já estudou isso aí em outro vídeo. Então vamos lá, eu tenho o gráfico da força elástica em função da deformação para uma determinada situação, para uma mola específica. Veja que o módulo da força elástica, pessoal, aumenta com a deformação. Então, se a deformação é de 5 centímetros, o módulo da força elástica é de 10 newtons.
Se a deformação é de 10 centímetros, o módulo da força elástica é de 20 newtons. Essa força não é constante. Você gera uma deformação da mola, você desloca uma das extremidades da mola e a força elástica varia. Então, como é que eu calculo o trabalho disso? Bem, o trabalho da força elástica ele é numericamente igual à área do gráfico da força elástica em função da distância. Esse sinalzinho aqui está até errado, era para ser um Nzinho, tá? Mas já foi. Então, o trabalho da força elástica é numericamente igual à área do gráfico da força elástica versus em função da deformação. Que área é essa? A área deste triângulo retângulo que está aqui mostrado, tá? Então, se eu souber a área deste triângulo, eu sei o trabalho da força elástica. Qual é a base desse triângulo? É a deformação. Qual é a altura? É a força, já que eu quero calcular, digamos, o trabalho com uma deformação de 15 centímetros. Então, essa daqui seria a base e aqui seria a altura. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Bem, força elástica, eu posso desenvolver essa expressão. Por quê? Porque força elástica é K vezes ΔX. Então, vamos colocar lá. No lugar de força elástica, eu vou escrever K vezes ΔX. Vamos ver como fica aqui. O trabalho da força elástica vai ser ΔX vezes a força elástica, que é K vezes ΔX. Vou multiplicar esse cara por esse. Como é que fica? O trabalho da força elástica é a constante elástica vezes a deformação ao quadrado sobre 2. Então, nós temos aqui a expressão utilizada para calcular o trabalho de uma força elástica que obedece à lei de Hooke. O que é a lei de Hooke? É essa expressão aqui, quando a força elástica pode ser calculada corretamente como sendo o produto entre a constante elástica e a deformação. Exemplo, nós temos uma mola com um comprimento natural. Como assim comprimento natural? A mola não está nem esticada, nem comprimida, ela não foi deformada, tá certo? Então, no eixo X não há uma força elástica atuando, mas essa pessoa vai puxar essa mola para a direita. O que acontece? Enquanto ela puxa a mola para a direita, eu tenho uma força elástica que variou ao longo desse deslocamento, tá? Eu quero o trabalho realizado por esta força elástica, que é variável, em um deslocamento ΔX. Então, é dado que a constante elástica da mola é de 2.500 newtons por metro. O deslocamento foi de 1,5 metros. Então, como é que eu calculo esse trabalho? Eu vou usar a expressão. O trabalho da força elástica é K vezes ΔX ao quadrado sobre 2. Por que esse menos, pessoal? Vamos lá. Quando a pessoa puxou a mola, tá, a deformação foi para a direita. O ponto de aplicação da força está aqui e a força elástica que atua neste ponto aponta para a esquerda. Então, força e deslocamento têm sentidos opostos. Consequentemente, o trabalho é negativo. Fazendo os cálculos, encontramos um trabalho da força elástica de menos 2.812,5 joules. Nesta parte da aula, a gente vai falar de trabalho total ou trabalho da força resultante, que é a mesma coisa. Vamos considerar esse corpo. Sobre ele atuam a força F genérica, a força de atrito, a força normal e a força peso. Este corpo sofre um deslocamento ΔX que é horizontal para a direita. Nós queremos saber estes trabalhos. Na verdade, assim, a gente já discutiu isso no vídeo passado, né? Eu tinha até esquecido. Então, o trabalho da força F é positivo, o trabalho da força de atrito é negativo, porque força de atrito e deslocamento têm sentidos opostos. O trabalho da força-peso é zero, tá? Porque a força-peso é perpendicular ao deslocamento. O trabalho da força normal também é zero, porque a força normal é perpendicular ao deslocamento. E quem é o trabalho total? O trabalho total, pessoal, é a soma do trabalho realizado por cada força. Então, vai ser o trabalho da força F, mais o trabalho da força de atrito, mais o trabalho da força-peso, mais o trabalho da força normal e outras forças que, porventura, existam. Então, vamos lá. O trabalho total também também pode ser calculado como sendo o trabalho da força resultante. Então, o trabalho total, ou eu somo todos os trabalhos, ou eu multiplico a força resultante pelo deslocamento do ponto de aplicação desta força resultante. Vejamos o nosso terceiro exemplo. Então, tem aqui um corpo que se move para a direita, apresenta um deslocamento de 5 metros. Este corpo está sujeito à ação de uma força F de módulo 100 newtons, e está sujeito à ação de uma força de atrito de módulo 40 newtons. Qual é a pergunta? Qual o trabalho da força F?
qual o trabalho da força de atrito, qual o trabalho total realizado sobre o corpo. Então, quem é o trabalho da força F? Força F vezes deslocamento. 100 newtons vezes 5 metros, 500 joules. Por que esse trabalho é positivo? Porque força e deslocamento apresentam a mesma direção e o mesmo sentido. O trabalho da força de atrito vai ser força de atrito vezes deslocamento. Por que esse trabalho é negativo? Porque o deslocamento aponta para a direita e a força de atrito aponta para a esquerda. Então, o trabalho da força de atrito vai ser menos 40 vezes 5, menos 200 joules. Muito bem, qual o trabalho total? O trabalho total é a soma do trabalho da força F mais o trabalho da força de atrito. Não precisei falar aqui de força peso e força normal, porque estas forças são perpendiculares ao deslocamento e o trabalho realizado por cada uma destas forças é zero. Então, quem é o trabalho total, pessoal? Vai ser 500 joules. Onde é que vem esse 500 joules? Vou daqui, ó, o trabalho realizado pela força F. Mais, porque o trabalho resultante, o trabalho total é sempre a soma, menos 200 joules. Por que é menos, pessoal? Porque o trabalho da força de atrito neste exemplo é negativo. Por que é negativo? Sentidos opostos. O trabalho total vai ser 500 mais menos 200 dá 300 joules. Antes de continuar, me acompanhe aqui. Se eu tenho 100 newtons, se eu tenho 100 newtons para a direita e 40 newtons para a esquerda, quanto que vale a força resultante? Tem uma força de 100 newtons puxando o corpo para a direita e uma força de 40 newtons puxando o corpo para a esquerda. Quanto que vale a força resultante? A força resultante, então, pessoal, vai valer 60. O trabalho total pode ser calculado como sendo a força resultante vezes o deslocamento. 5 vezes 60, 300 joules. Por que é positivo? Porque o deslocamento é para a direita e a força resultante, neste caso, também vai estar apontando para a direita. Aqui nós temos um resumo, tá? Um resumo dessas duas aulas, primeira e segunda aula. Vamos lá, vamos falar sobre ele. Quem é o trabalho da força F? A força F vezes o deslocamento. A gente só pode usar essa expressão se as forças estão na mesma direção. Estando estas forças na mesma direção, caso estejam no mesmo sentido, o trabalho da força F é positivo. Caso estejam em sentidos opostos, o trabalho da força F é negativo. Professor, e se não estiver na mesma direção? Bem, se não estiver na mesma direção e for uma direção perpendicular, o trabalho da força F é nulo. E se não for perpendicular, a gente decompõe a força. Isso é uma discussão bem simples que a gente vai ver nos próprios exercícios. Mas é importante você saber que eu só posso usar essa fórmula aqui quando eu tenho força e deslocamento na mesma direção, tá certo? Trabalho total é a força resultante vezes o deslocamento ou a soma algébrica de todos os trabalhos. A soma algébrica do trabalho realizado por cada uma das forças. Trabalho da força peso, mgh, não depende da trajetória. Trabalho da força elástica, K, que é a constante elástica, vezes a deformação ao quadrado, sobre 2. Fim.